Parece clichê falar isso, né? Mas assim, eu não quero mudar o mundo, não é isso. Mas eu quero fazer diferença na vida de alguém. No ensino médio, eu era um aluno mediano, sabe? Um aluno que eu não gostava muito de estudar em casa. Preferia fazer outras coisas, jogar videogame, jogar bola e tal. Mas eu não era aquele aluno relaxado, relapso. Então eu buscava prestar bastante atenção nas aulas para poder estudar o mínimo em casa. E eu nunca gostei também de escrever nas aulas, eu nunca tive caderno de nada. Eu fui ter caderno só agora, estudando para residência, porque tem que resumir muita coisa, mas na escola eu nunca copiei nada. Então eu sempre gostei de estudar por livros. Então basicamente eu era assim na escola, né? Eu prestava atenção em todas as aulas, bem focado mesmo. Mas em casa eu estudava só assim, na semana da prova, um dia antes da prova, mas sempre me saí bem, nunca fui para recuperação, nunca fiquei em prova final, nunca repeti. Então, poder me esforçar um pouco mais para ter um rendimento melhor, mas também tinha que curtir outras coisas. Enfim, essa foi a minha opção, mas foi tranquilo, foi um ensino médio tranquilo. Bom, meu ano de vestibular primeiramente para biologia, né? Foi um ano assim, não foi tão pesado porque em relação à cobrança, né? Meus pais, eles não imaginavam que eu ia fazer biologia. Minha mãe é de humanas, meu pai é de exatas, então eu segui um outro caminho na história, eu segui a biologia, né? A biomédica, mas eles entenderam que a minha opção era essa e me deram a força total para eu seguir na minha escolha, que era a biologia. Só que assim, em termos de rotina foi um pouco pesado porque eu fazia também um curso técnico à noite, né? Eu fazia técnico à noite no Cefetec, que hoje é IFRJ, eu fazia curso de biotecnologia e de manhã era meu terceiro ano. Então no terceiro ano eu estava mais preocupado em terminar o meu técnico do que no vestibular em si, porque era importante para mim terminar o técnico, né? Então eu foquei mais nisso. Acabou que no terceiro ano eu não passei, porque o técnico é bem diferente do que a preparação para o vestibular. Você não tem muitas matérias que... Eu não tinha geografia no técnico e tal, e era muito pesado a parte de química do técnico, então eu me focava muito mais nisso. Aí depois eu fui fazer cursinho, só cursinho, e aí como eu já queria biologia, eu fui fazer uma turma que era a turma medicina, uma turma especial que tinha aprofundamento em física, química e biologia, porque quando eu fiz vestibular a primeira vez, já tem muito tempo, não tinha Enem, e aí você tinha específicas de biologia, química e física para todas as faculdades, para a UF, FRJ, Unirio, UERJ. E aí eu fiz a turma mais intensiva, e aí a cobrança de aprendizagem, a rotina era pesada, porque eu ficava lá de 7 da manhã até as 7 da noite, mas meus pais não me pressionavam em nada, até porque eu me dediquei e consegui passar para biologia na FRJ, então deu certo, né? Já no vestibular para medicina, em 2012, a coisa foi totalmente diferente. Eu estava bem mais velho e, na verdade, eu não falei para ninguém que ia fazer vestibular de medicina, então não tive cobrança além da minha, né, comigo. Só que eu sou uma pessoa que me cobra demais e às vezes isso já até foi prejudicial para mim. Hoje já aprendi a lidar com isso. Mas nessa época eu falei, pô, já me cobram muito, vou falar com ninguém que vou fazer vestibular para medicina. Quem sabia só eram os meus chefes dos locais que eu trabalhava, que eu dava aula, porque afinal se eu passasse eu ia largar muito a carga horária. Então eles tinham que saber que eu estava planejando. E aí estudava sozinho por conta própria, muita videoaula no YouTube, eu sou fã de videoaula, porque eu sou fã do Proenem também. Então estudava sozinho com videoaula, o Viug me ajudou com aulas particulares umas 3 vezes de matemática, foi importante para mim. E aí quando chegou no final do ano, eu estudei o ano sozinho, fiz vestibular para medicina, consegui passar e foi. Então nesse ano eu nunca tive cobrança de outras pessoas ao meu redor. Minha mãe e meu pai me apoiaram e na medicina eu não contei para ninguém mesmo, então ninguém me cobrava nada, só era eu. Eu era muito novo, né? Eu fiz o colégio, eu estava um ano adiantado. Então eu não tinha muita experiência mesmo porque profissionalmente escolhi biologia. Não, eu escolhi biologia pela afinidade. E foi engraçado porque eu comecei a gostar mais de biologia porque no primeiro ano eu me afundei muito na biologia, na escola.
Foi um ano que eu peguei um professor lá que era vida louca, ele cobrava muito pesado, e aí eu fui mal até o terceiro... Foi mal não fui como eu costumava ir, até o terceiro bimestre. E aí, quando chegou no quarto, eu tinha que tirar, sei lá, 8,5 para poder passar direto. Aí eu falei, cara, vou ter que estudar isso aqui sinistramente. Aí contratei professor particular, minha mãe contratou, né? E aí comecei a estudar biologia com ele e tal. Ele falou, pô, você leva jeito pra isso aqui, cara. Eu comecei a entender melhor a biologia, comecei a gostar. Foi a partir daí que eu vi que biologia era a coisa que eu mais gostava na escola. Eu falei, pô, esse negócio de mitocôndria, isso é maneiro, né? Os tecidos e tal, o corpo humano, não sei o quê. Então eu escolhi biologia pela afinidade com a matéria em si. Mas isso é complicado para qualquer matéria, porque, a meu ver, né? Porque no vestibular, na faculdade é muito diferente a biologia da faculdade da biologia da escola. A matemática da faculdade é muito diferente do que a matemática da escola. Então, eu escolhi biologia pela afinidade, mas quando cheguei na faculdade, aí tive umas certas dúvidas do que fazer com a biologia, né? Eu fui fazer estágio em ecologia, fui fazer estágio em zoologia, fiz estágio em imunologia, eu só fui me achar mesmo mais ou menos na metade da faculdade, quando eu dei minha primeira aula. Então, quando eu dei minha primeira aula, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer com a biologia, ser professor. E a partir daí, deslanchou. Então, a minha escolha foi só por causa da matéria que eu gostava mais, porque eu quase me ferrei, fui estudar e comecei a gostar mesmo. E é uma biologia. E na medicina, a escolha pela medicina já foi uma coisa mais complicada. Foram várias coisas que me influenciaram. Já foi um pouco mais velho, né? Eu estava com 27 anos. E a primeira coisa que me fez pensar em fazer outra faculdade, porque eu não consigo parar quieto, né? Eu sou uma pessoa muito hiperativa, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o vestibular, você ser professor de vestibular, é muito bom porque você lida com pessoas. Eu adoro trabalhar com gente, seja online ou pessoalmente. Só que em termos de conteúdo, aquilo sempre se repete. Todo ano tem que ensinar a mesma coisa. E isso começou a me incomodar muito, porque eu queria coisa nova. Então isso começou a me incomodar, uma sensação todo dia, falar, caraca, isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom, eu quero evoluir. E aí isso me deu um ponto de gatilho. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa para poder continuar estudando mais e ampliar meu conhecimento em termos intelectuais. E aí, duas opções. Ou você especifica muito uma coisa, mestrado, doutorado, ou você amplifica a base de conhecimento. Eu queria amplificar minha base de conhecimento. Juntando isso com o fato de eu um dia ser extremamente mal atendido no hospital da vida aí, por uma médica lá, né? Até hoje não esqueço o dia. Tinha uma senhora também que estava passando frio na emergência, era só alguém levantar, pegar um cobertor para ela, dar o cobertor para ela, ninguém fazia nada, todo mundo passava reclamando, ninguém fazia nada. Aquilo me tocou em termos de valores e crenças, né, pessoais. E eu juntei, porra, eu gosto de trabalhar com gente. Eu quero continuar na biologia, na área biomédica. E eu quero ampliar meu conhecimento. O que vai me trazer isso? A medicina. Então, foi assim que eu escolhi a medicina para poder entrar nessa área. E a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Bom, aí em relação às minhas escolhas, eu falo para todo mundo, cara, que eu sou uma pessoa privilegiada, assim. Tô há 6 anos, me formo em medicina esse ano, foram 6 anos que eu falo que eu envelheci 12, ainda mais com barba branca, né? Mas porque foi muito pesado, só que eu sou privilegiado porque eu faço tudo que eu gosto, eu faço tudo que eu amo. Eu dou aula que eu amo, com uma área que eu amo, que é a biologia. Eu faço medicina, estou me formando agora, que é uma área que eu sou extremamente apaixonado, amo mesmo. E eu trabalho com pessoas em todas as áreas. E eu posso ajudar as pessoas, parece clichê falar isso, né? Mas assim, eu não quero mudar o mundo, não é isso. Mas eu quero fazer diferença na vida de alguém. Seja auxiliar uma pessoa a passar na faculdade, né? Para ela fazer uma prova padrão ouro para o vestibular e conseguir realizar a sua meta. Seja evitando que ela morra, curando uma doença ou prevenindo que ela fique doente. Então, e as duas áreas se completam. Eu posso dar uma aula de biologia, como eu faço no ProEnem aqui, faço vários casos clínicos. O fato de ser professor me ajudou também a criar empatia com os pacientes e criar um vínculo maior. Então, eu sou um cara privilegiado, eu sou extremamente feliz por ter me achado na biologia
como professor, aquilo mudou minha vida e me preparou também muito para trabalhar hoje com a medicina, com os pacientes e criar uma empatia muito melhor. Então, eu acho que eu entrei na medicina mais velha, mas entrei na hora certa, porque eu tinha já uma bagagem da área de professor que me ajudou muito e agora eu consigo unir as duas coisas. Então, assim, eu sou uma pessoa privilegiada e pretendo continuar dando aula depois que me formar na faculdade de medicina. Vou ver como é que eu vou fazer isso, conciliar essas coisas todas, mas dar aula e trabalhar com a área médica, isso eu vou querer manter aí pro resto da vida. Então, uma dica pro vestibular, na verdade tem várias dicas. Primeiramente, pessoal, não tem segredo, não existe fórmula mágica. Vocês não vão encontrar o melhor método de estudo, vocês não vão encontrar uma fórmula mágica para a melhor forma de fazer a questão. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu perfil. Então, o que um aluno fez, para ele pode ser o melhor, mas para quem está perguntando, pode não ser. Então, a grande dica conheça vários métodos, conheça vários livros, conheça várias apostilas, várias formas de fazer questões, várias formas de estudar. Conheça as ferramentas, teste as ferramentas e veja qual que é melhor para você. Na verdade, essa é a fórmula mágica. Não existe o melhor método, porque cada pessoa tem o seu perfil. Então essa é a dica que eu dou. Se você está buscando o que alguém fez para passar, pega as informações do que ela fez, do que outra fez e comece a testar aquelas coisas e ache o que dá certo para você. E aí sim, aquela vai ser a melhor forma de lidar com o vestibular para você, porque esse é o seu perfil. Então essa é uma dica importante. A segunda dica, assim, uma coisa mais técnica, né, de concurso mesmo. Não dá, pessoal, para a gente querer passar no concurso sem você distribuir bem exercício com teoria. Porque fazer exercício é chato fazer questão. Mas qualquer concurso, a pessoa tem que ter noção de que a coisa mais importante para ela conseguir passar é ela ser rata de prova, é ter rataria do esgoto. E isso só vai acontecer se ela fizer questão pra caramba. Então, as pessoas gostam de ler, tem gente que não gosta de fazer questão, mas não tem jeito, você tem que se forçar a fazer questão, então tem que ser 50%, é meio a meio. Isso é uma dica importante. E jamais troque de conteúdo, jamais troque de matéria se você ainda não dominou aquele tema, porque senão aquilo vai virar uma bola de neve. E a última dica é o seguinte, eu falo isso direto nos coaches aqui do ProEnem. A gente tem que ter a nossa motivação do porquê que a gente está fazendo aquilo muito viva na nossa mente. Porque se você não sabe o porquê que você está fazendo aquilo, a chance de dar errado é muito maior do que a chance de dar certo. Ah, mas eu não sei qual é a minha motivação. Então você tem que saber. Como é que eu faço para saber? Eu não sei te falar, não posso te dar uma fórmula mágica. Você tem que parar um dia, meditar, um dia com calma e pensar: por que eu quero ser médico ou ser médica? Porque eu quero ser engenheiro ou ser engenheira, advogado ou advogada, a profissão que você imaginar. Por quê? Tendo a motivação forte em mente todo dia, primeiro que isso não vai dar espaço para o que eu chamo de terrorista interno, que é a nossa autossabotagem. Quando você pensa positivo e tem sempre na mente o motivo de você querer fazer aquela profissão pro resto da sua vida, você não vai dar espaço para energia negativa, não vai dar espaço para desânimo, não vai dar espaço para procrastinação, autossabotagem, e aquilo vai ser o que eu chamo de a tua âncora diária para conseguir chegar lá. O que é uma âncora? É uma coisa que te prende naquele lugar. E essa, na verdade, prender no seu objetivo principal, na sua motivação. Então, se a motivação não é clara, as pessoas não vão ter força para conseguir chegar no objetivo. Então, o nosso motorzinho que guia a gente até a aprovação do vestibular, por exemplo, é a nossa maior motivação. Então, você tem que se perguntar: por que eu quero fazer tal coisa? E, mais importante, como que eu me vejo fazendo essa coisa? Então, isso é a minha maior dica para o vestibular.